Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que parece um pouco óbvio, mas que a gente também não dá muita importância e que no final influencia muito não só a vida acadêmica da gente, mas também o contexto de vida inteiro. Então, eu percebi que nos últimos dias eu não estava rendendo muito bem, estava muito dispersa, não aguentava fazer nenhuma lista de exercício completa, já queria parar, fazer outra coisa. Então, quando eu olhei ao meu redor, eu vi que estava tudo muito bagunçado. Porque sempre quando eu ia começar a estudar, via que estava bagunçado, mas eu não queria perder o tempo arrumando as coisas que eu tinha para arrumar. Aí então eu percebi que quando eu começava a estudar e via que estava bagunçado, então minha mente perdia o foco. E eu começava a ficar preocupada com aquilo que estava bagunçado, ficava pensando no que estava bagunçado e acabava não estudando direito. Perdia completamente aquele foco, aí começava a lembrar de outras coisas que eu tinha para fazer e que acabava, ficava retalhando tudo, fazendo um pouquinho de cada coisa e não terminava nada. Muitas vezes eu tenho um dia por semana que eu consigo estudar o dia inteiro e esse dia eu não estava rendendo nada do que eu costumava render. Porque eu começava a fazer uma coisa e lembrava que tinha outra coisa mais urgente para fazer. Aí deixava aquilo que estava fazendo e ia fazer outra coisa e ficava pensando na coisa anterior. Enfim, não estava rendendo nada. Então eu parei e fui pensar, fui ver o que é que estava acontecendo de errado nisso aí. Primeiro eu vi que minha mesa de estudo estava muito bagunçada. Então eu ficava estudando e vendo aquela bagunça ao redor. Parece que quando tem uma bagunça ao seu redor, você não consegue organizar a sua mente. Eu estava lendo o livro de organização de Marie Kondo, muito bom esse livro. Depois eu mostro para vocês. Eu posso até fazer um resuminho dele depois. E ela falou o seguinte: um quarto desorganizado reflete uma mente desorganizada. E isso é verídico mesmo, porque eu percebi que nesses últimos dias meu quarto também estava bagunçado, não só o meu ambiente de estudo. Então eu não estava dormindo muito bem. Tinha umas roupas para dobrar, tudo. Eu ficava naquela, eu não quero perder tempo, porque eu fico estudando até não conseguir mais estudar. Então eu já vou para a cama para desmaiar, né? Então eu não queria parar um pouco antes de exaurir, aí ficava sempre protelando essa questão da arrumação e o quarto ficou uma bagunça, o ambiente de estudo ficou uma bagunça. E isso no final das contas prejudicou. Então, tanto é importante fazer o planejamento do que você vai fazer, se planejar, quanto organizar o ambiente, porque parece até que a sua mente trabalha melhor com o ambiente organizado. E outra coisa também que ela fala nesse livro é que você não deve arrumar um pouquinho de cada vez, não. Você arruma, por exemplo, sua mesa de estudo está bagunçada, você arruma sua mesa de estudo inteira. O que não servir, você também não vai guardar, você vai jogar fora, né? E o que você vai ficar, você deixa organizado. Então, você vai usar esses artifícios para organizar não só seu ambiente, mas também a sua mente. E eu vi que realmente isso dá certo. Eu voltei a me concentrar, consegui me concentrar. Outra coisa que eu fiz também, eu até anotei algumas coisinhas para vocês. Não sei vocês, mas eu morro de pena de usar papel. Por causa de todas as questões, tanto ambientais quanto econômicas, em relação a tudo. Só que tem coisas que o meu rendimento com o papel é muito melhor do que o rendimento olhando na tela do computador. Por exemplo, uma atividade de matemática. Se eu pegar um exercício de matemática e não tiver com o papel na minha frente e resolvendo aquela questão, eu perco muito tempo, porque eu acabo copiando a questão inteira no papel para ir resolvendo passo a passo. Então, muitas atividades de matemática, principalmente aquela parte que eu tenho mais dificuldade, eu acabo imprimindo. E como eu faço isso? Eu geralmente utilizo folhas de rascunho, para não usar folhas novas para esse tipo de coisa. Eu deixo as folhas novas para documentos, para trabalhos que eu tenho que entregar, então eu não utilizo.
Só que eu via que eu ficava guardando todo tipo de folha de rascunho e acabava misturando com as novas, ou acabava misturando com as folhas que eu ainda ia, assim, não prestava para rascunho, mas não prestava para imprimir, porque quando você usa uma parte dos dois lados, então ela não vai prestar para imprimir, né? Então o que foi que eu fiz? Quando desocupou uma resma de papel, a embalagem da resma de papel, eu coloquei o nome em cima, rascunho, e todas as folhas que vão ser rascunho, eu risco do lado que ela já está impressa, para eu ter certeza que aquilo ali não é importante, que eu não preciso guardar, e também eu não preciso estar lendo toda vez que for usar a folha, achando que é algum papel importante, que eu vou estar usando para rascunho, né? Então eu separei essas folhas de rascunho e isso já ajudou bastante, já organizou bastante. Outra coisa também é que sempre que eu estou estudando, eu deixo um bloquinho do lado, porque é incrível. Quando você começa a estudar, vem um monte de atividades que você tem que fazer na sua mente. Você não lembra de nada quando não está estudando, mas quando você começa a estudar, você lembra de milhões de atividades que você tem que fazer, inclusive de outras atividades de estudo que você tinha que fazer, colocar em dia. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei o rascunho, o papelzinho do lado, e toda vez que o cérebro me interrompia, me lembrando de alguma atividade, eu ia e escrevia o que era que eu tinha que fazer. Então, aquilo ali já ficava guardado e eu sabia que eu não ia esquecer. Quando terminasse o meu momento de estudo, então eu ia lá nas minhas anotações, vi o que era mais prioritário e começava a realizar. E ia ticando, dando ok em cada atividade que eu realizava. Então isso aí já ajudou bastante. Então foi isso. Passei só para compartilhar algumas coisas com vocês. Espero que vocês estejam estudando, porque o Enem já está aí batendo a porta, assim, falta 5 meses. E se você ainda não conseguiu uma forma de começar a estudar, cada um vai ter um jeito, né? E eu estava lendo algumas coisas sobre como começar a estudar exatas, como começar a estudar matemática. Depois eu compartilho com vocês. Beijão, beijão. Até a próxima.